Teatro Dionísio foi construído no século VI a.C., o maior teatro feito pelos gregos, tendo uma capacidade para 17 mil espectadores, e também o mais importante dos teatros da Grécia Antiga, sendo considerado o berço do teatro ocidental. O teatro é localizado na Acrópole de Atenas, a mais importante cidade-estado da Grécia, e foi dedicado a Dionísio, o deus dos vinhos e do teatro. O Teatro Dionísio é o primeiro teatro a ser construído em pedra. Possui 78 filas com assentos feitos em pedra. A primeira fila tem 67 lugares e era destinada aos dignitários, pessoas que exerciam alto cargo, por isso também desfrutavam de assentos mais confortáveis. O coilon, que corresponde atualmente às nossas arquibancadas, foram construídas em 410 a.C., inicialmente em madeira, mas mais tarde foram alteradas para pedra. Foram feitas em semicírculo ao redor da primeira orquestra, que era onde ocorriam os cantos do coro e as danças. No meio da orquestra havia um altar onde eram oferecidos sacrifícios ao deus Dionísio. Temos também como características do teatro as colunas dóricas, que são os suportes verticais do templo, não têm base. O fuste tem caneluras de aresta viva e termina no capitel de moldura simples, o que ajudava na acústica do teatro, que era perfeita. Na Grécia Antiga foi o ditirambo, uma espécie de coro, a primeira forma teatral em honra de Dionísio. Apresentar para os deuses era o ritual das festividades religiosas, conduzidas pelas sábias palavras dos maiores poetas gregos. A dramática evoluiu com os maiores atores em palco, como Eurípides. As tragédias clássicas contavam histórias quase sempre mitológicas e eram ensinadas em trilogias. Na mesma altura que se desenvolveu o género da comédia, sobretudo sátiras, que se focavam na política. Os espetáculos eram tão populares que em Atenas, no século V a.C., começaram a organizar-se festivais de teatro, com prémios para os concorrentes. Quando o teatro foi introduzido em Roma, passou a ser um novo símbolo do Império, quer na arquitetura, em escala monumental, quer no próprio espetáculo, com mecanismos para mudar o cenário ao longo de toda a peça. Apesar da passagem dos séculos, o teatro de Dionísio ainda assim mantém a sua essência. Olá a todos! Hoje venho-vos falar sobre o Templo Athena Nike, que significa vitória sem asas. Foi construído em 432-420 a.C. O templo ergue-se no muro oriental da muralha da Acrópole de Atenas e seguiu o plano do arquiteto Calícrates, colaborador de Ictino no Partenon. É um templo de dimensões reduzidas, localizado à direita da entrada da Acrópole, enquadrado obliquamente em relação aos propileus. Feito em mármore pantélico, é um templo jónico em filipóstilo, pois possui 4 colunas principais e posteriores. A sua requintada decoração, concentrada no friso, é uma obra do escultor Agoráclito. O friso é uma faixa contínua, onde aparecem representados os deuses do Olimpo, sentados ao pé, seguindo atentamente as batalhas entre os gregos e persas. O Partenon é um templo erguido no século V a.C. na Acrópole, uma montanha localizada no centro da cidade de Atenas, e cuja estrutura, apesar do tempo, conflitos e poluição, ainda está preservada. A palavra Partenon significa o quarto da Virgem, e o objeto de tal construção era homenagear a deusa Atena. O Partenon é um templo dórico, periptero e octostilo, com alguns elementos de ordem jônica. Segundo os estudos realizados, o templo de mármore branco foi originalmente pintado de forma marcante, com as cores vermelho, azul e dourado. Na chamada sala de culto havia uma imagem de Atena, feita em madeira, com acabamento em marfim e ouro, com aproximadamente 10 metros de altura, decorada com pulseiras, enfeites e outros elementos decorativos. Os olhos eram feitos de pedras preciosas e no peito estava a cabeça de uma das górgonas. Em marfim, cada uma das sacerdotisas tinha uma sala especial no templo, com aproximadamente 70 metros de comprimento e 30 metros de largura. O Partenon era cercado por colunas em todo o seu perímetro, 8 nas fachadas principais e 17 nas laterais. Para que o templo pareça simétrico e leve, não é possível encontrar linhas retas. Recorrem ao entosis, que é um ligeiro abolamento voluntário da parte central do fuste. Arquearam as linhas horizontais e inclinaram ligeiramente as colunas exteriores para o interior, o que hoje, pela ausência de partes do edifício, se torna difícil para confirmar visualmente. Tal façanha requer um domínio extraordinário da matemática e da arte e construir. A preocupação com detalhes e cálculos matemáticos talvez nunca tenha sido levada tão a sério como no O Templo da Concórdia foi construído na primeira metade do século V a.C. no sul da Sicília.
Este templo foi um dos dedicados à deusa Concórdia, que é uma antiga deusa que personifica a união, o acordo no casamento e na sociedade, a harmonia e a paz dos lares. É a construção mais bem preservada do Vale dos Templos de Agrigento, possivelmente por ter sido transformado numa igreja cristã no século VI. Não se sabe a que divindade este templo foi dedicado, e o nome Concórdia vem de uma inscrição latina encontrada na vizinhança. O Templo da Concórdia ilustra muito bem alguns aspectos básicos da arquitetura dos templos gregos. O templo possui 19,75 metros de largura e 42,23 metros de comprimento, um pouco maior que um quadrado duplo. Ele cobre uma área de 843,39 metros quadrados e tem uma altura de 13,48 metros. É um templo da ordem dórica, pois as suas colunas não têm base, apresentam um capitel simples e a arquitrave é lisa, e no seu friso alternam-se tríglifos e métopas, e o seu frontão é triangular. Olá a todos, meu nome é Inês Silva e venho-vos apresentar o Templo Romano de Évora. Este templo estava situado no ponto mais alto da Acrópole de uma cidade romana, fazendo originalmente parte de um complexo urbano, conhecido como Fórum, que era normalmente o centro de uma cidade romana rodeado por um prótico. O templo em si estava rodeado por um tanque de água, demonstrando que o elemento aquático teria uma grande importância no ponto de vista religioso. O complexo também poderia ter incluído uma basílica, cujas colunas partilhavam algumas características com as do templo romano. No que diz respeito à arquitetura, é que este templo é um bom exemplo da arquitetura religiosa no templo romano, sendo de forma retangular. De todo o antigo edifício apenas conservam o pódio e partes das colunatas e fragmentos da arquitrave e friso, que eram suportadas pelas colunas. O acesso à plataforma é feito por uma escadaria que ainda é visível apesar do seu estado de conservação. E como dá para ver na minha maqueta, a escadaria antes de chegar ao templo em si. As colunas, em estilo greco-romano e coríntio, possuem bases de forma circular esculpidas em mármore branco e são rematadas por capiteis do mesmo material, apresentando igualmente o estilo coríntio, sendo decoradas com 3 ordens de folhas de acanto. Os capiteis apresentam várias divergências nos seus pormenores, o que prova que foram feitos por vários indivíduos com diferentes níveis de competência. O resto do edifício foi feito em granito. Não sobram quaisquer vestígios da estrutura interior do templo. No que se trata da história, é que este templo foi construído no século I depois de Cristo. E nessa altura, a Península Ibérica estava sob o domínio da civilização romana. Foi edificado como parte de um programa de renovação urbana da cidade, tendo sido dedicado ao Imperador Augusto. No entanto, as obras arrastaram-se durante os 2 séculos seguintes, devido a alterações na estrutura urbana. Embora a arte da estatuária romana ainda não tivesse totalmente desenvolvida, nesse período já existiam trabalhos de escultura nos capiteis muito avançados, devido ao emprego de artistas gregos. O templo poderá ter sido abandonado no século IV, período em que parte dos edifícios religiosos romanos na Espanha começaram a perder a sua importância devido ao avanço do cristianismo. No que se trata da história da Idade Média e Moderna, é que o edifício foi parcialmente destruído no século V, durante as invasões dos povos bárbaros. Em 716, os muçulmanos tomaram a cidade, tendo o templo romano provavelmente sido transformado numa mesquita fortificada com muralhas ameadas. No entanto, é possível que a conversão do edifício em estrutura militar já tenha ocorrido anteriormente, durante o domínio visigótico. O domínio islâmico de Évora durou até 1165, ano em que foi reconquistada por Geraldo dos Geraldes, como parte de uma campanha militar no Alentejo, tendo provavelmente o templo sido convertido em igreja.
aqui para apresentar o meu trabalho no âmbito do projeto Aqui à História, e o trabalho que vou apresentar é o Anfiteatro de Verona. O Anfiteatro de Verona é o símbolo da cidade e a sua atração maior. Este belo monumento atrai milhares de turistas todos os anos, não só para conhecer esta estrutura da primeira metade do século I, mas também para ver as inúmeras apresentações que aqui acontecem, como por exemplo, óperas. Situado na Piazza Bra, ponto de partida para a maioria dos visitantes da cidade, o anfiteatro foi construído na primeira metade do século I d.C., no período que marcou o fim do reinado de Augusto e o início do de Cláudio. Na época da sua construção, o anfiteatro ficava do lado de fora das muralhas romanas para evitar possíveis focos de distúrbio e ou violência. Embora a arena, em latim, signifique areia, a arena ou a área coberta de areia, a palavra acabou-se por tornar sinónimo de anfiteatro. Isto porque quando os espetáculos e combates de gladiadores na época do Império Romano eram realizados, usava-se areia para absorver o sangue de gladiadores e animais no centro do anfiteatro. A Arena de Verona é o terceiro maior anfiteatro na Itália, depois do Coliseu e do Anfiteatro de Capua, mas ele é o mais bem preservado de todos. O anfiteatro é tão grande que quando foi inaugurado podia abrigar toda a população da cidade, que era de cerca de 30.000 pessoas. O anfiteatro romano tem 152 metros de comprimento por 123 metros de largura e 31 metros de altura, tendo sido construído a partir de 3 anéis concêntricos, sendo que destes o exterior tem somente um lado que permanece em pé, sendo conhecido como ala. Sua forma elíptica produz acústica perfeita em todos os pontos da arena e aumenta a sua capacidade para acomodar um grande número de pessoas. Olá a todos, o meu nome é Ana Diegas e estou aqui para apresentar o meu trabalho no âmbito do projeto Aqui à História. O Anfiteatro Flaviano, ou Coliseu de Roma, como é mais conhecido, é um grandioso monumento histórico e arquitetónico italiano, localizado em Roma, a leste do Fórum da Urbe. É um dos patrimónios da humanidade, incluindo-se na lista produzida pela Unesco. Foi considerado em 2007 uma das 7 maravilhas do mundo moderno e um dos monumentos mais visitados, batendo recordes de ano a ano. O lugar escolhido localizava-se no fundo de um vale, fora das muralhas da urbe, construído entre as 3 colinas de Roma, colina de Célio, Esquilino e Palatino. O lugar do Coliseu foi outrora destruído pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C., no governo do imperador Nero, e após a tragédia foi transformado num enorme lago artificial para benefício do imperador. O lago era situado na Casa Dourada, um palácio romano repleto de extravagâncias mandado construir por Nero. Quando Vespasiano se tornou imperador, ordenou a drenagem do lago e a demolição de parte da Casa Dourada e começou a construção do Coliseu. Foram necessários 6 anos para erguer o monumento mais emblemático do Império Romano. O início da sua construção remonta ao século I, no ano de 71 d.C. Infelizmente, o imperador veio a falecer antes da sua conclusão, mas o seu sucessor, o imperador Tito, concluiu a construção e, em 80 d.C., o anfiteatro Flaviano foi inaugurado. A arquitetura era a forma de expressão artística romana mais forte. O Coliseu de Roma é um dos símbolos mais emblemáticos do Império Romano. É uma construção ruidosa e trabalhada que realça o trabalho dos arquitetos e construtores romanos. O Coliseu tem a forma cilíndrica, cerca de 188 metros de comprimento, 156 metros de largura e 57 metros de altura. O edifício é composto por mármore e ainda por pedras calcárias, tais como a travertina, o ladrilho e o tufo. É composto por 4 andares. No ano de inauguração, apenas 3 andares estavam concluídos e as arcadas eram decoradas por colunas da Ordem Dórica, Ordem Jónica e Ordem Coríntia. O primeiro andar é de Ordem Dórica. As colunas têm um caráter robusto e pesado e o capitel é simples e sem ornamentos. O segundo andar é de Ordem Jónica. As colunas têm o fusto mais estreito e elegante. O capitel é decorado com volutas e contém base. O terceiro andar é de Ordem Coríntia. O fusto é estreito e contém base e o capitel é ornamentado. As colunas eram unidas por 80 arcos redondos, uma invenção romana. Como o anfiteatro não estava inserido numa zona de encosta ou enterrado em algum local, assim como os demais,
foi construído um anel de pedra para garantir a sua sustentação. Esta estrutura acabou por se tornar num quarto andar e também servia para ornamentação. Foi construída sob a ordem do imperador Domiciano. No interior, a arquibancada dividia-se em 3 partes, correspondentes às diferentes classes sociais. Quanto mais perto da arena, mais elevado era o nível a que pertenciam. As classes altas, como os senadores e outros patrícios ou elites de Roma, permaneciam no pódio, os 2 primeiros setores com vista privilegiada para a arena. Para a classe média estava reservada a meianiana, e para a plebe de mulheres existiam os pórticos, que eram construídos em madeira. Existiam também corredores internos de acesso às arquibancadas, que dividiam a plebe da elite. No total, abrigava cerca de 50 a 80 mil pessoas. No Coliseu aconteciam as atividades de entretenimento da época: simulações de batalhas navais, caça de animais importados de África, lutas entre homens e animais, representações de batalhas famosas, dramas clássicos e espetáculos de naumaquia. Nos espetáculos de naumaquia, a arena era inundada, formando um lago artificial, onde eram encenadas as batalhas navais. Os espetáculos aconteciam na arena do Coliseu, um grande palco feito de madeira, onde era colocada areia sobre a estrutura. Possuía um esquema de elevadores que ligava os pontos subterrâneos à arena. No piso inferior da arena localizavam-se as jaulas dos animais e era também o local de aquecimento dos gladiadores. O Coliseu era o palco de lutas de gladiadores, combatentes armados que intervinham a massa popular romana. Estes podiam ser profissionais ou amadores, escravos ou prisioneiros de guerra, homens sem direitos cívicos, criminosos condenados à morte ou jovens de famílias pobres. Esta profissão também podia ser escolhida por alguém de alta estirpe, desde que fosse homem, tivesse habilidades físicas e aceitasse ser submetido à condição de escravo. Na arena, os gladiadores lutavam entre si utilizando armamentos. O combate terminava quando um deles morria ou ficava gravemente ferido, sem possibilidade de continuar a luta. Os gladiadores mais bem-sucedidos ganhavam popularidade, glória e dinheiro. Estas lutas aconteceram durante o período da República e do Império. O edifício deixou de ser utilizado para entretenimento em 476. Devido à sua complexidade, o Coliseu de Roma é uma das mais magníficas obras arquitetónicas da Idade Antiga. A minha maquete trata-se de uma reconstituição do Coliseu de Roma, datada à sua última expansão. A estrutura foi sofrendo alguns restauros devido ao desmoronamento de algumas partes, devido a sismos e com o passar dos anos. Esta é a coluna de Marco Aurélio. Na Idade Média, escalar a coluna era tão popular que existia o direito de cobrar uma taxa pelo ato. Atualmente, ela serve como peça central da praça em frente ao Palácio City, conhecida como Pinça de Colónia. Esta coluna, construída no século II, é homenagem a António Pio, antecessor de Marco Aurélio. Apresenta cenas esculpidas que serviam para celebrar as vitórias romanas, mas também se diz que o monumento foi regido por Como, filho de Marco Aurélio, em honra ao seu pai. No topo da coluna, em 1589, foi colocada uma estátua de São Paulo pelo Papa. A coluna é constituída por 27 ou 28 blocos de mármore, de Carrara. É uma coluna de ordem dórica, com um grande relevo em espiral em toda a sua extensão. Olá, sou Mariana Monteiro e o trabalho que escolhi para aqui a história é Domus. A Domus era a casa particular dos cidadãos mais ricos na Roma Antiga. Portanto, na sua maioria dos patrícios, nome pelo qual é denominada a nobreza romana, a Domus dos Patrícios era uma propriedade grande, sofisticada e luxuosa em zonas residenciais. A Domus envolvia-se na horizontal, embora pudesse haver no segundo piso. As divisões que estavam para a rua, denominadas tabernas, eram geralmente arrendadas a terceiros, sendo usadas como lojas ou oficinas.
Não havia uma montra no sentido moderno do termo, e a taberna abria diretamente para a rua. Como a segurança era uma preocupação primária na Roma Antiga, a domus não ficava de frente para as ruas. Da mesma forma, raramente havia janelas voltadas para o exterior, mas a maioria das domus tinha duas salas frontais abertas para a rua. Algumas famílias administravam as suas próprias lojas a partir desses quartos, enquanto outras as alugavam para outras pessoas. Por vezes, os comerciantes ou artesãos alugavam igualmente o segundo piso, onde viviam com a sua família. Em seu redor articulavam-se as outras divisões: os pequenos quartos de dormir, o triclínio ou sala de jantar, o tabelínio, onde o pater-família tratava dos seus negócios, e a cozinha. Havia ainda o larário, divisão destinada aos cultos das divindades domésticas e dos familiares falecidos. Ao fundo da domus encontrava-se por vezes uma área reservada aos banhos e um pequeno jardim, geralmente decorado com uma fonte. É graças à influência grega que os cidadãos mais abastados começam a acrescentar às suas domus um prestígio, ou seja, um pátio ajardinado rodeado de colunas. A casa passa a ser composta por duas partes principais. A primeira contínua à entrada, organizada em torno do átrio, enquanto a segunda se articula em torno do prestígio. Na parte mais recuada da habitação, com o tempo, o átrio acaba por perder a sua importância a favor do prestígio, que se converte no centro da domus. O projeto Aqui à História foi o mosteiro da Ordem de São Bento e Pedroso. A Ordem de São Bento é a mais antiga ordem religiosa católica de clausura monástica. O mosteiro benedito situa-se na freguesia de Pedroso, na cidade de Vila Nova de Gaia. Foi fundado muito provavelmente no final da primeira década do século XI, entre 1017 e 1020, por Adoro Maldives. Este mosteiro era algo de cobiça dos senhores locais, que com ele mantiveram algumas contentas, sobretudo a partir dos finais do século XII, arrastadas até cerca de 1401, altura em que o rei controlava a situação. No entanto, o historiador José Matoso chama a atenção para o facto de, em 1310, o Leão da Sé do Porto submeter duas monjas expulsas de Jardim ao abade de Pedroso. Durante o século XV, ficou conhecido o abade comendário Estevão de Aguiar, entre 1429 e 1431, que tentou preservar a disciplina neste mosteiro no século XVI. Destacam-se os dois últimos comendários, Dom Manuel de Sousa e o cardeal Dom Henriques. O mosteiro foi fundado em 1867 por doação de Dom Gomezinho. O mosteiro acolheu várias personalidades históricas, como o futuro Papa João XXI, mais conhecido como Padre Hispano. Foi Papa desde 20 de setembro de 1276 até à data da sua morte, tendo mais sido também um famoso médico, filósofo, teólogo, professor e matemático português do século XIII. E o Padre António Vieira, nascido a 6 de fevereiro de 1608 em Lisboa e morreu a 18 de julho de 1697. Conhecido como Padre António Vieira, foi um filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus, uma das mais influentes personagens do século XVII. Em termos da política e oratória, destacou-se como missionário em terras brasileiras. O mosteiro é feito de pedra e tem duas torres, e o jardim em torno do monumento. Destaca-se a fachada em granito e a pia batismal românica, o brasão gótico e a torre medieval. Situado em Vila Nova de Gaia, o mosteiro se presume tão antigo como Portugal, que recebeu uma carta de couto de Dom Afonso Henriques, que foi conquistador e rei fundador, que foi o primeiro rei de Portugal. Passa a intitular-se Rei dos Portugueses, a partir de 5 de outubro de 1143, com a celebração do Tratado de Zamora, até à sua morte em 6 de dezembro de 1185. Foi classificado como monumento de interesse público, estando esta decisão publicada no Diário da República no dia 14 de maio de 2014. O Mosteiro de Pedroso é um dos exemplares mais representativos do estilo românico em Gaia. A distinção, publicada no Diário da República, reconhece assim o valor material e histórico do edifício, que apesar de profundas transformações sofridas ao longo do tempo, ainda assume o valor simbólico de um mosteiro beneditino, da fundação anterior à própria nacionalidade, conservando de alguma forma a unidade edificada da Igreja e edifícios complementares, integrados no notável enquadramento agrícola e florestal. Este mosteiro era alvo de cobiça dos senhores locais, que com ele
mais contínuas, sobretudo a partir dos finais do século XII, arrastadas até cerca de 1401, a altura em que o rei controlava a situação. As rendas deste mosteiro eram importantes, sendo natural que gerasse conflitos entre aqueles que ameaçavam controlá-lo. Após a expulsão dos jesuítas, a propriedade foi retalhada e vendida. A igreja permaneceu como uma matriz da freguesia, mas os restantes edifícios terrenos passaram para as mãos de particulares. Em 1803, ergueu-se um muro a separar a ilha da casa conventual e cresce que o claustro terá sido demolido nessa altura. Sendo natural que grande por doação de Dom Gonzinho até a sua data da morte. Até a data da sua morte. De Ordem de São Bento, empedroso. A Ordem de São Bento é a mais antiga ordem religiosa. Um dos maiores edifícios do mundo e a maior igreja do cristianismo. Atualmente é um edifício de 218 metros de comprimento, 136 metros de altura até à cúpula e uma área de 23 mil metros quadrados. Conta com 340 estátuas que servem de adorno. Essa basílica foi considerada uma obra arquitetónica de grande importância, tanto pela grandiosidade da fachada quanto pela qualidade do seu trabalho. Recebe anualmente pessoas de diferentes países do mundo que vêm para admirar as mais belas esculturas de todos os tempos e apreciar uma obra que levou séculos para ser construída. A Basílica de São Pedro fica na cidade do Vaticano e é a sede universal da Igreja Católica, além de ser a residência do Papa. Apoiando-se em grandes artistas como Bramante, Miguel Ângelo e Bernini, que hoje nos levam numa viagem através da arte, fé e espiritualidade. Podemos admirar a magnitude do edifício, visitar as capelas e apreciar a beleza de muitas obras de arte. É possível visitar os túmulos dos papas nas grutas e ver o túmulo de São Pedro e seus sucessores. No século IV, o imperador Constantino decidiu construir uma basílica onde São Pedro havia sido enterrado. A construção foi concluída no ano 329. Com o tempo, a igreja caiu em desgraça. O Papa Júlio II decidiu demolir a estrutura e substituí-la por uma nova basílica. Ele iniciou a construção da nova igreja em 1506. Em 64, São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, foi crucificado no circo de Nero. A Basílica de Constantino foi construída em 326, sobre o que se acreditava ser o túmulo de São Pedro. A igreja passou a ser referida como a antiga Basílica de São Pedro após a construção da nova basílica, iniciada no século XVI a pedido do Papa Júlio II. O Papa escolheu Donato Bramante para o projeto. A morte prematura de Bramante, em 1514, interrompeu os trabalhos. Rafael Sanzio foi encarregado de continuar a construção junto com Fra Giocondo de Verona e Giuliano de Sangallo, por Leão X. Entretanto, com a morte dos três arquitetos num curto período de 6 anos, o projeto nunca arrancou totalmente. Até este momento, apenas a base do coro ocidental e o início do ambulatório sul foram construídos. Leão X então nomeou António de Sangallo, o jovem, como arquiteto do edifício. Entretanto, devido a várias razões, a construção parou até que Paulo III Farnese foi eleito em 1534. Um novo plano havia sido elaborado para a basílica.
o que marcou um afastamento do plano de Bramante. No entanto, mesmo este novo plano ambicioso não pôde ser realizado até à sua conclusão. Em 1546, Sangallo morreu e Miguel Ângelo foi nomeado. Miguel Ângelo voltou ao plano de Bramante, mas modificou o mesmo para o tornar mais simples e dinâmico. Olá a todos, hoje vamos falar da Torre de Belém. A Torre de Belém foi construída entre os anos 1515 e 1521 por arquiteto militar Francisco da Roga, que já era um projetista de várias fortalezas erguidas em Marrocos, em terras de propriedade portuguesa. A influência da arte morisca é evidente na delicada decoração de janelas e varandas curvas, bem como nas cupas estriadas da Torre de Vigia. É provável que Diogo Boitaca, o primeiro arquiteto do Mosteiro dos Jerónimos, também tenha participado na decoração do edifício. Os matacães e as ameias são decorados por ricos ornamentos culturais, típicos do estilo manuelino. Em 1580, quando Lisboa foi invadida por tropas espanholas na luta pelo trono português, a torre foi cedida ao Duque de Alva, Fernando Álvaro de Toledo. Durante os séculos seguintes, a torre foi usada principalmente como uma prisão, cujas celas subterrâneas eram regularmente inundadas, devido à sua altura e falta de ocultação na paisagem. Alguns historiadores acreditam que a torre deveria servir principalmente de posto avançado. A torre, construída numa pequena ilha perto das margens do rio Tejo, viu a costa norte aproximar-se gradualmente com o tempo. Alguns guias dizem que a torre estava no centro do Tejo e que o terremoto de 1755 teria mudado o seu rumo, aproximando a torre à costa. Mas esta versão nunca foi confirmada por ninguém e é só uma especulação. Na década de 1840, sob o impulso do escritor Almeida Garrett, a Torre de Belém foi restaurada pelo rei Dom Fernando II, de Portugal. Ao mesmo tempo, os ornamentos neomanolinos foram adicionados ao edifício, e em 1910 o edifício foi declarado Monumento Nacional. Dom Afonso Henriques ou Dom Afonso I foi o primeiro rei de Portugal e era filho do conde de Borgonha Dom Henrique e de Dona Teresa de Aragão, condes do condado portugalense. Não se sabe ao certo onde e quando nasceu Afonso Henriques, mas pensa-se que pode ter nascido em Guimarães ou em Viseu por volta de 1109. Foi-lhe dado o cognome de o Conquistador, uma vez que conquistou muitas terras e territórios. Após a morte de seu pai, Dom Henrique deixou o governo do condado portugalense à sua mulher, Dona Teresa, pois Dom Afonso Henriques ainda era muito novo para governar. Em 1121, Dona Teresa começa a intitular-se de rainha, mas os conflitos com o clero e especialmente a intimidade com Fernão Pires, um fidalgo galego e também o seu amante, revoltaram os portugalenses, os nobres do condado e o próprio filho. É nesta altura que Afonso VII, filho de Dom Raimundo e de Dona Urraca, sobe ao trono do reino de Leão e Castelo. Após este ter subido ao trono, Dona Teresa recusa-se a prestar-lhe vassalagem. Como consequência, Dom Afonso VII invade então o condado portugalense em 1127, o que faz com que Dona Teresa resista e lhe jure fidelidade. Os nobres do condado estavam descontentes com o sucedido, pois queriam a independência do condado. Decidem então apoiar Dom Afonso Henriques, que toma uma posição política oposta à de sua mãe e torna-se cavaleiro. Foi então a 24 de junho de 1128 que ocorreu a primeira grande batalha entre Dom Afonso Henriques e os seus partidários e as tropas de sua mãe, Dona Teresa, e do conde Fernão Pires, que se tentava apoderar do governo do condado portugalense. Dona Teresa e as suas tropas são vencidas no campo de São Mamede e Dom Afonso Henriques passa a governar o condado portugalense. Mais tarde, em 1139, teve de combater na Batalha de Ourique contra os mouros, onde sai novamente vencedor. Esta foi a primeira grande vitória militar de Dom Afonso Henriques, que assim se autoproclamou rei de Portugal. Fez-se assim em 1143 o Tratado de Zamora, assinado por Dom Afonso Henriques e Dom Afonso VII. Neste tratado, Dom Afonso VII reconhece que o condado portugalense passa a ser independente e que Dom Afonso Henriques passa a ser rei. Em 1179, através da Bula Manifestis Probatum, o Papa Alexandre III concede o título de rei a Dom Afonso Henriques e reconhece Portugal como reino independente.
A caravela é um tipo de embarcação inventado pelos portugueses durante os descobrimentos nos séculos XV e XVI. A origem do nome está envolta num mistério, enquanto se discute por ter origem em carvo ou carvo, um termo que vem da língua grega, que significa barco ligeiro utilizado no Mediterrâneo. Outros historiadores discutem que pode haver havido carvalho, a madeira que era utilizada para construir as caravelas. A sua primeira utilização, documentada na língua portuguesa na data de 1855, e a última vez foi por volta de 1766, que leva a pensar que o termo terá sido aplicado a várias embarcações ao longo do tempo. A caravela tinha cerca de 25 metros de comprimento, 7 metros de largura e 3 metros de profundidade. Deslocava cerca de 50 toneladas, tinha 2 ou 3 mastros com vez único e polpa sobrelevada. As velas triangulares permitiam bobinar. Gilianos utilizou um barco de vela redonda, mas seria numa caravela de tipo cavaca que Bartolomeu Dias dobraria o Cabo da Boa Esperança em 1488. Os autores concluíam muitas peças de teatro que depois de representadas eram nomeadas por os espalhando-se o teatro pela Grécia Antiga. Sou senhor antoniense, muito paixões das inteiras, tenho mais de 18 anos e sinto-me muito orgulhoso. Sou uma escolar de reservados a polícia.